Nós vamos continuar nossa leitura e nossa exposição de Mateus capítulo 6. Agora nós vamos do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou pular os versos de 9 a 15, porque eles exigem um tempo exclusivo para eles. E vou concluir o assunto lendo também de 16 a 18. O Sermão do Monte proferido por Jesus, ele muda o foco de falar sobre aquilo que os fariseus criam, e agora ele vai falar sobre aquilo que eles praticavam. Num primeiro momento ele falou sobre crenças, e fez o contraste entre as crenças e a verdade. Agora ele vai contrastar a prática que ele espera, a prática que a palavra de Deus exige, a prática que o Pai Celeste quer ver em nós, contra a prática que era exercida pelos religiosos daquela época. E então o capítulo 6, ele é um contraste dessa justiça do reino de Deus, versus a justiça produzida por aqueles religiosos daquele tempo. É bom lembrar também que uma vez que o Senhor Jesus está usando como conteúdo do seu sermão os mandamentos, especialmente os 10 mandamentos, que se resumem em 2, como nós vimos na semana passada: ama o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui no capítulo 7, do capítulo 6, de 1 a 18, ele vai demonstrar como é que nós verdadeiramente podemos demonstrar nosso amor por Deus, apresentar este amor diante de Deus de forma legítima. E lá no capítulo 7, ele vai se deter a mostrar como é que nós apresentamos este amor de forma legítima às pessoas, aplicamos aos homens. Então nós estamos nessa primeira parte do capítulo 6, que Jesus vai lidar com as questões práticas de viver na justiça de Deus e de como praticar isso, especialmente para demonstrar nosso amor e nossa devoção pelo Senhor. Então, se fosse para nós darmos um título para esses versículos que lemos aí, de 1 a 18, eu sugeriria a vocês que nós pensássemos nesses versículos como o seguinte: o Senhor Jesus apresenta-nos a necessidade de devoção sincera nesse nosso relacionamento com Deus. Jesus aponta a necessidade de uma devoção sincera para esse nosso relacionamento com Deus. E como que Jesus faz isso? No primeiro versículo ele vai mostrar o seguinte: a proposição é essa, que você deve se guardar de exercer a sua própria justiça diante dos homens. Essa justiça que não é sua, que é emprestada de Deus, que é possibilitada por Cristo dentro de você, mas essa justiça não é para que você saia por aí publicamente expondo aquilo que você consegue ser de bom através de Cristo agora, para que as pessoas olhando para você venham a glorificá-lo, ao invés de glorificar a Deus. O que ele diz é o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. É bom deixar claro que isso daqui não é um contraste contra aquilo que nós já aprendemos lá no capítulo 5, onde o Senhor Jesus diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Versículo 16 do capítulo 5 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celeste. Porque aparentemente os versículos são contraditórios. Num diz que é para brilhar a nossa luz, no outro diz que não é para exercer justiça diante dos homens, a nossa justiça diante dos homens. Para quê? Para que eles não venham a dar glórias a nós, ao invés de dar glórias a Deus, porque se você fizer isso, não tem recompensa diante de Deus. Qual é a única diferença, a exceção de um versículo para o outro? A exceção é que no versículo 1 do capítulo 6, Jesus deixa claro fazer isso com a finalidade de serem vistos pelos homens. Ou seja, Jesus está dizendo assim: não use a religião, não use a sua fé para se mostrar, para alcançar elogio dos homens. Porque as boas obras que Deus nos capacita a fazer, elas devem ser feitas em devoção a Deus e buscando a glória de Deus, e oferecendo tudo que somos e temos para Deus, e de preferência fazer isso da maneira mais sutil, mais discreta ou mais secreta que nós pudermos.
para que as pessoas equivocadamente não venham dar glórias para nós e para que nós equivocadamente não recebamos essa glória para nós mesmos. É sobre isso que Jesus está dizendo. Mas o ponto de Jesus é o quê? Jesus vai falar sobre 3 maneiras de adorá-lo. O ponto de Jesus é devoção. O meu coração e o seu coração, e o que Jesus está ensinando é que o coração do cristão, ele precisa estar prioritariamente voltado para Deus. E então eu tenho que tomar cuidado com as minhas intenções e com o meu coração, e devo me provar constantemente para ver se o que eu estou fazendo para Deus, na realidade eu não estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para mim mesmo, a fim de receber a glória das outras pessoas. Porque se eu estiver fazendo isso, isso nem é adoração a Deus e nem é algo que vai produzir algum bem para a minha vida. Muito pelo contrário, vai me trazer sérios prejuízos, porque em primeiro lugar eu estaria trocando uma recompensa no céu por uma recompensa humana, que nós vamos ver no texto. Jesus diz, se você foi visto, se você foi aplaudido, acabou, você já recebeu sua recompensa, é isso daí, ponto final. Não tem recompensa da parte de Deus. Muito bem, vejamos então. Então essa é a proposição de Jesus, e como é que ele ensina isso? Ele ensina em 3 atitudes que nós devemos ter, mas devemos tomar muito cuidado na maneira como nós fazemos isso. Nós precisamos, o que o Senhor Jesus está ensinando, é que nós precisamos ter uma devoção sincera nesse relacionamento nosso com Deus. Como é que eu demonstro essa devoção sincera? Em primeiro lugar, quando eu for oferecer esmolas, ou quando eu for fazer uma contribuição caridosa para alguém. O versículo 2 diz, quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas. Ele não vai mais falar escribas e fariseus, que ele está tirando o foco deles, mas apenas dizer hipócritas, as pessoas já sabiam de que ele estava falando. E como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Uma forma de adorar a Deus é através das contribuições, é através das ofertas, é através das esmolas, como o texto diz. É uma maneira de glorificar a Deus. Tem gente que pensa que a única maneira de adorar a Deus, de louvar a Deus, é vir à igreja e cantar cânticos. Mas nós glorificamos a Deus e nós adoramos a Deus quando nós acudimos aos necessitados. Quando nós auxiliamos pessoas que estão passando por dificuldade, nós estamos, na realidade, adorando a Deus, se nós estivermos realmente observando o que Jesus está ensinando aqui. Porque muitas pessoas, sabendo que esta era uma maneira de adorar a Deus, especialmente os religiosos daquela época, eles faziam o quê? Eles iam lá, davam ajuda, e existiam pessoas miseráveis naquela época aos montes, muito mais do que agora, porque naquela época não existia nenhum tipo de política de atendimento a pessoas carentes, como nós temos hoje, embora com muitas falhas, mas a situação deles lá, incomparavelmente pior do que a nossa. E então, as pessoas entendiam que uma maneira de adorar a Deus, porque a Bíblia ensina isso, o Antigo Testamento mostra isso claramente, uma maneira de adorar a Deus era servindo as pessoas, inclusive auxiliando-as em suas necessidades. Mas os religiosos, os escribas e fariseus, eles iam lá e faziam isso, e eles voltavam para a sinagoga, ou faziam isso dentro da própria sinagoga, e começavam a falar alto e contar para todo mundo, eu fiz tal coisa lá, sabe o fulano, sabe aquela senhora que fica sentada naquela escadaria, eu ajudei essa semana, eu dei isso, eu dei aquilo, eu dei um prato de comida, eu levei para tomar banho, eu dei uma roupa nova, eu paguei uma dívida dessa pessoa, alguma coisa desse tipo. E então as pessoas ao redor batiam palma e elogiavam, nossa, como essa pessoa é generosa, como essa pessoa é bondosa, como essa pessoa é amorosa, que coisa fabulosa, que coisa fantástica. E o Senhor Jesus disse, quando vocês quiserem adorar a Deus através da caridade às pessoas necessitadas, não façam como os escribas faziam. Não façam trocando trombeta para receberem a glória dos homens. Mas não só a glória dos homens. O versículo seguinte, o versículo 3, diz que você deve fazer isso de preferência como se fosse algo em secreto até para você mesmo. O versículo 3 ele diz, olha, a tua mão esquerda deve ignorar o que a tua mão direita faz. Ou seja, não é para você ficar calculando, pensando, e lá dentro do seu coração, você mesmo, arrogantemente, orgulhosamente, se auto-adorando, dizendo, eu sou um cara muito bom, olha como eu sou bom, eu fiz, eu cuidei, eu acho que eu sou bom mesmo. Por quê? Porque se você estiver fazendo isso, você já está dando para si mesmo a recompensa do que você fez.
E Deus não vai te recompensar por isso. Porque você não fez para a glória de Deus. E nem em legítima e sincera adoração a Deus. Você na realidade deu, mas você deu querendo receber. Você não deu por dar. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mas muitas vezes a gente dá, não com a vontade de dar. A gente dá com vontade de receber. Você dá porque se você der vão falar de você. Comercialmente, isso é uma prática comum, né? Empresas doam parte de sua renda para entidades e as entidades são obrigadas a fixar um nome gigantesco da empresa em alguma parede, lá em algum lugar público. Todo mundo vá lá e veja quem foi que deu. Dentro da prática comercial, nem sei se isso é bom, não me detive a estudar para ver se isso é uma coisa bacana. Mas no que diz respeito à vida cristã, a nossa fé, a religião que aprendemos com Jesus Cristo, isso não é bom. Porque é uma troca tola. Você está trocando uma recompensa que Deus poderia te dar na glória por uma recompensa que os homens podem ou não te dar aqui, que é infinitamente menor do que a recompensa que Deus poderia te dar. Mas o que é pior, você não está adorando a Deus. Não é sincera devoção. Jesus está ensinando aqui que a nossa devoção a Deus, seja quando eu estou auxiliando uma pessoa carente, ou seja quando eu estou orando ou jejuando, essa devoção deve ser exclusiva a Deus. Eu não devo fazer pensando em impressionar as pessoas, mas eu devo fazer pensando em impressionar o Senhor. É como quando nós cantamos. Se o objetivo da nossa canção, da nossa música, for acalentar, for agradar o ouvido das outras pessoas, nós perdemos completamente o foco. Porque as pessoas podem até gostar. E aí nós vamos receber a recompensa das pessoas. Mas se o objetivo é agradar ao Senhor, então o meu foco principal é devoção sincera a Deus. Eu não quero glória das pessoas. Eu quero agradar, eu quero adorar o meu Senhor. E é assim que um verdadeiro culto se processa. E é isso que Jesus está dizendo. Cuidado com essa religiosidade que está atrás de culto de si mesmo. Não quer dar nada para Deus. Muito pelo contrário, quer receber dos homens. Infelizmente nós vivemos numa época em que isso acontece para todos os lados. É gente tocando trombeta para tudo enquanto é canto. Se você liga a televisão ou liga um rádio para ouvir algum programa, o que você mais vai ouvir é isso. É gente dizendo que fez, é a igreja dizendo que a nossa igreja faz, e é o tempo inteiro você ouvindo essas coisas, como se as pessoas esquecessem que existe um Deus e que nós devemos viver para Ele. Ou seja, em outras palavras, a devoção foi embora, e o que ficou foi apenas um comércio dentro da cultura religiosa dos nossos dias. Mas o Evangelho de Mateus, voltado especialmente para aqueles judeus, estava mostrando para eles que Jesus combateu aquela hipocrisia que eles mesmos não suportavam mais. Que Jesus veio para proferir e para declarar a verdadeira religião através dessas mensagens, e ele fez isso. E ele mostrou que aquilo que eles não suportavam mais, que era aquele peso absurdo que o judaísmo lançava sobre as costas de todo judeu, Jesus Cristo veio para libertá-los daquilo. Porque nenhum deles e nenhum de nós tem que impressionar pessoas. Mas nós precisamos de sincera devoção a Deus. A gente não veio aqui para prestar um culto um ao outro, mas nós viemos aqui para prestar um culto a Deus. É Ele que tem que achar bom. É Ele que tem que gostar desse culto. É a Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos buscar. E isso é tão sério que lá em Mateus, no capítulo 25, quando o Senhor Jesus fala sobre o último dia, ele vai dizer o seguinte, ele vai, olha, no último dia meu Pai vai colocar uma turma do seu lado direito, uma turma do seu lado esquerdo, e para a turma do lado direito ele vai dizer, ó, vocês são bem-vindos. Vocês são bem-vindos porque quando eu tive fome vocês me deram de comer, quando eu tive sede vocês me deram de beber, quando eu estive preso vocês foram me visitar, quando eu estive doente vocês me assistiram, quando eu fui peregrino vocês me receberam na casa de vocês, me hospedaram, e vocês me assistiram. E aí, olha a verdadeira devoção na hora de praticar a caridade. Essas pessoas vão olhar para Jesus e vão falar, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? A gente não lembra. E Jesus vai dizer assim, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Mas eles nem lembram de terem feito. Sabe por que eles não lembram? Porque eles não fizeram para eles. Eles fizeram para Deus. Então este é o exemplo para nós.
Aquele grupo é um grupo que foi chamado de um grupo bem-vindo no céu, porque foi gente que adorou a Deus através de uma sincera devoção, fazendo doação de tempo, de esforço, de bens, se sacrificando para ajudar pessoas, mas não fizeram isso nem trocando trombeta e nem fizeram isso diante de si mesmo buscando glória, mas fizeram de uma maneira completamente desinteressada da própria honra e glória, mas interessados na adoração e na devoção a Deus. Então nem sequer se lembravam do que tinham feito. Isso é maravilhoso. E é interessante porque quem recebe uma oferta, quem recebe uma ajuda, nunca mais esquece. Mas quem faz de coração, ajuda e doa de coração, fazendo para o Senhor, pouco tempo depois nem lembra que fez. E volta e meia, não são poucas as vezes que alguém volta para agradecer. Você fala assim, mas o que mesmo? Não, aquele dia você me ajudou com isso. E é bom quando a pessoa não lembra, porque significa que ela não fez para si. E que ela não estava esperando você voltar. Ela fez para o Senhor. E ela sabe que a recompensa virá de Deus. A segunda maneira de demonstrarmos essa sincera devoção é tomando cuidado nas nossas orações, para que as nossas orações elas sejam realmente oferecidas ao Senhor. E não apenas sejam realmente oferecidas ao Senhor, mas sejam oferecidas ao Senhor da maneira correta. E então o Senhor Jesus diz, no versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. O problema não é orar em pé, o problema também não é orar na igreja, porque senão daqui o povo já não gosta de orar na igreja, né? O pastor fica todo mundo tremendo quando o pastor vai escolher alguém para orar. O problema não é orar na igreja, o problema não é orar em pé. O problema é fazer isso com a intenção de ser visto. É ao invés de orar para Deus, orar para os ouvidos das outras pessoas. Infelizmente é o que mais acontece. Mas lembre que quando você estiver orando, você está falando com Deus. Seja baixinho ou seja em voz alta, é com o Senhor. E é isso que Jesus está ensinando nesse texto. Jesus está dizendo que aqueles hipócritas que estavam lá, os escribas e fariseus, eles gostavam de fazer orações públicas. Mas o objetivo deles era exatamente fazer com que as pessoas os admirassem por aquilo que eles estavam fazendo. E então eles iam para as praças e começavam aquelas orações que são clássicas, né? Que às vezes a gente ouve também dentro da igreja, infelizmente. Com palavras que você jamais usaria se você estivesse dentro de um quarto falando com Deus em oração. No quarto falando com Deus em oração, ô meu Pai Celeste, me ajuda, eu estou aflito, necessitado. Na igreja. Ó glorioso e eterno Deus, nós aqui genuflexos na sua presença, ansiamos por tua glória. Você fica olhando assim, será que é assim que esse cara ora na casa dele? O que Jesus está combatendo é isso. É gente que quer se aparecer até na hora de orar. E o pior, essa pessoa ela está cometendo um duplo erro, porque primeiro, ela não está falando com Deus, ela está falando com os outros, então ela está perdendo o tempo dela. Segundo, ela está cometendo um pecado contra a glória de Deus, porque ao invés de dar glória a Deus, ela está dando glória a si mesma, porque o que ela está procurando é elogio das pessoas. Ela não está querendo conduzir outras pessoas a falar com Deus, mas ela está querendo conduzir a atenção das pessoas para ela própria. E Jesus diz, quem faz isso já recebeu a sua recompensa dos próprios homens. Porque de Deus não vai receber coisa alguma. Jesus disse, muito pelo contrário, se você quer orar, você fale com o seu pai, com a porta do seu quarto fechada, ou procura um cantinho. Naquela época as pessoas não tinham porta, na maioria das casas, e nem muitos cômodos, era um cômodo só. Então, procura um cantinho, um lugar discreto, e vá lá falar com Deus, e não fique fazendo muito barulho. Fale com o teu pai em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Ele vai ouvir a tua oração, ele vai te responder. Não é o barulho e não é o lugar público que faz com que uma oração seja mais ouvida ou menos ouvida por Deus. Aliás, isso é outra grande bobagem que a gente encalacrou na mente, e a gente tem essa coisa na cabeça,
que uma oração feita na igreja, no meio de todo mundo, ela tem mais eficácia do que uma oração que você faz sozinho na sua casa. Vejam só, a eficácia da oração vem de quem? Vem de Deus. Você está falando com Deus aqui, você está falando com Deus em casa. Então não há a menor diferença. O que vai motivar Deus a responder a sua oração é a vontade dele. Não é a vontade da maioria que está na igreja. Na igreja a oração tem mais força porque são 200, 300 pessoas orando juntos. É bom saber que tem 300 pessoas orando comigo, em devoção a Deus, em dependência de Deus, em profunda dependência de Deus. É muito bom, é maravilhoso. Mas o que move o coração de Deus não são as multidões. O que move o coração de Deus é a sua livre e soberana vontade. O efeito de muitas pessoas orando é um efeito mais terapêutico para o meu coração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O que esse texto significa? Significa que as pessoas que são tementes a Deus, que realmente confiam em Deus, elas pedem a Deus aquilo que já é vontade de Deus. E por isso essas orações são eficazes. E então é muito bom saber que quando eu peço oração, existem outras pessoas que são tementes a Deus que vão pedir a mesma coisa junto comigo, porque significa que o que eu estou pedindo é legítimo. E Deus atende isso. Mas não é o número de pessoas e nem é o local. Por isso que o próprio Senhor Jesus diz, quando você for falar com Deus, vai num lugar secreto, fala com teu pai em secreto, porque ele que te vê em secreto, ele te recompensará, ele vai te responder. Outro ensino que Jesus faz sobre esta demonstração de devoção sincera a Deus, agora através da oração, é que quando nós formos orar, nós não devemos usar de vãs repetições como fazem os gentios. Ele está citando agora pessoas pagãs. Os gentios são os pagãos. E o que ele está citando quando ele fala dessas vãs repetições? Para não dizer a totalidade, eu vou falar a maioria quase que total, quase que absoluta das religiões. Existe dentro delas práticas que são práticas, como o Senhor Jesus cita aqui, que são práticas de repetições insistentes na presença do Deus de cada uma dessas religiões, para que esse Deus atenda suas respostas, seus pedidos. O que Jesus está dizendo é que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, ele não precisa que você fique repetindo insistentemente as mesmas coisas para ele. Primeiro, porque ele já sabe o que você precisa antes de você orar. Segundo, este Deus não é um Deus inerte, distante, como os deístas ensinam, mas esse Deus é um Deus presente, ele te ouve. E muito mais do que as tuas palavras, esse Deus enxerga dentro de você, ele ouve os teus anseios, ele ouve o seu coração. E terceiro, esse Deus não se deixa mover pela sua vontade. Ele é um Deus soberano. Então, insistir, não preciso, repetir insistentemente, eu não preciso, porque ele já sabe. Insistir para convencê-lo, também eu não preciso, porque ele é um Deus que ouve. E eu não posso convencê-lo. Por quê? Porque ele é um Deus soberano. Alguém podia dizer, então pastor, por que nós oramos? Nós oramos porque Jesus nos mandou orar. Porque a Bíblia nos diz para orar, porque a palavra do Senhor nos ensina a orar. Porque é assim que nós adquirimos intimidade com Deus. Nós oramos porque Deus coloca dentro de nós o desejo de orar. Mas nós não oramos para esclarecer Deus sobre assuntos que Ele não saiba. E quando uma pessoa pega um assunto e fica repetindo insistentemente aquilo, como uma repetição interminável de uma mesma palavra, de uma mesma frase, o que essa pessoa está querendo dizer com isso? Ou ela está querendo dizer que Deus não entende, que Deus tem dificuldade de entender, então tem que ficar repetindo. Ou ela está querendo convencer um Deus soberano sobre uma coisa que ela quer e Deus não quer dar, e por isso ela fica repetindo. Ou ela está desafiando esse Deus. Achando que ela vai fazer aquilo que filhos teimosos fazem com pais quando o pai não quer dar uma coisa e continua pedindo. E nós pais, na nossa fraqueza, algumas vezes nós cedemos, mas Deus não é assim.
isso não pode ser chamado de oração. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, o nosso Pai, o Pai de vocês, Ele sabe. Veja o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Você não precisa ficar naquela reza interminável, repetindo a mesma coisa diante de Deus. Seja você evangélico, seja você budista, seja você católico, porque eu estou citando 3 aqui, são 3 que praticam isso, pelo menos. Eu não vou citar as outras, eu podia citar todas. Os budistas, eles têm um rolo, né, um rolo escrito com várias orações, eles giram aquilo ali, e aonde para ele fica repetindo aquela oração, e gira o rolo e continua repetindo a oração. Os evangélicos aprendem uma oração, e alguns continuam insistentemente repetindo a mesma oração ao longo da vida inteira, e quando vão orar, parece que você já sabe a oração do camarada de cor, porque ele repete as mesmas coisas sempre. Ou às vezes, numa semana que ele precisa muito de uma resposta de Deus, ele ora mais do que ele orou a vida inteira. Mas ele ora a mesma coisa, repetindo todo dia a mesma coisa com Deus, como se ele estivesse numa briga de braço com Deus. Para ver se de tanto repetir, Deus acabasse cedendo para ele. E aí a gente critica os católicos porque tem um terço. Mas fazem a mesma coisa. São essas repetições. O problema não é o nome que você vai dar para isso. O problema é, você está realmente orando em sincera devoção diante de Deus? É interessante porque quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia traz orações eloquentes, mas você não encontra na Bíblia orações repetitivas. Você não encontra Moisés fazendo um mantra de oração, repetindo a mesma frase, a mesma palavra muitas vezes. Você não encontra Neemias fazendo isso, você não encontra Daniel fazendo isso. Nas orações que nós temos no Novo Testamento, você não encontra Jesus fazendo isso. Você não encontra os apóstolos fazendo isso. Você não encontra ninguém no Novo Testamento fazendo isso. Muito pelo contrário, nós encontramos muitas orações no Novo Testamento, e essas orações são sucintas, são orações objetivas, são orações claras. A própria oração do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal, é extremamente clara, objetiva, concisa. Então não é o tempo que você passa orando e nem a quantidade de repetições que você faz dessas orações que tornam a sua oração algo que Deus queira responder ou que te façam íntimo de Deus. Mas é a qualidade do que você está fazendo. É a intenção do seu coração. É saber se a sua mente e o seu coração estão realmente naquilo. Porque é possível que haja muito mais sinceridade e atenção numa oração curta, objetiva e concisa, do que numa oração de 1 hora em que a pessoa, lá no seu íntimo, no coração e na mente, ela vai devagar na mente sobre muitas coisas, vai pensar sobre tudo, vai lembrar do ferro que não sabe se ficou ligado ou não em casa, vai lembrar do portão, não sabe se fechou ou não fechou, e continua falando com Deus no automático. Não é oração. Não é. Oração é alguma coisa que deve acontecer em sincera devoção diante de Deus. Se é para chorar, é para chorar. Se é para se alegrar, é para se alegrar. Mas tem que ser sincero. Não é nem para atrair a atenção das outras pessoas e nem é para ficar repetindo insistentemente uma coisa diante de Deus como se Deus não estivesse ouvindo. Deus ouve. Deus ouve. Deus sabe, e Deus, muito mais do que isso, nós não sabemos o que nós precisamos, mas Deus sabe exatamente o que eu preciso. E glória a Deus, porque Ele não nos responde de acordo com a nossa vontade, mas Ele nos responde de acordo com a vontade dEle. E Ele não vai te dar simplesmente o que você está pedindo, Ele vai dar o que Ele sabe ser bom para você. Às vezes a gente pede para Deus, Senhor, nos dê calmaria, nos dê bonança. Aí Deus vai lá e manda tempestade e deserto. Você fala, mas Senhor, sabe que o Senhor não está ouvindo minhas orações? Ele está. Ele está ouvindo. Mas Ele sabe do que você precisa. Glória a Deus por isso. Bom, glorificar a Deus. Glorifique a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que Deus não dá o que eu peço. Ele dá o que eu preciso. Então não preciso ficar repetindo um mantra diante de Deus. Há um outro motivo pelo qual também eu não devo fazer essas repetições. Para algumas pessoas essas repetições são como uma penitência, como um castigo.
Eu tenho que orar tantas vezes, eu tenho que ir tantas horas orar, eu tenho que falar tantas vezes com Deus porque eu fiz uma coisa errada, e então eu tenho que compensar a coisa errada que eu fiz falando com Deus ao mesmo. Você já imaginou se você fosse fazer isso com seus filhos? Pense bem. Seu filho faz uma coisa errada, você fala, meu filho, é o seguinte, a partir de agora, se você falar uma mentira para o papai, você vai ter que ficar conversando comigo, repetindo aqui um negócio que eu vou te dar, você vai ter que repetir isso 100 vezes para mim. Você ia aguentar isso? Essa repetição enfadonha? Você daria isso como uma penitência para o seu filho? Como uma disciplina para o seu filho? Deus não usa a oração como penitência, como castigo. Aliás, eu desafio você a me achar um texto na Bíblia que mostre que Deus aplica repetições e repetições de orações, horas e horas de joelho, como um caminho para você limpar a sua barra quando você faz uma coisa errada. Jesus não diz isso. Jesus disse, quando vocês forem orar, não façam isso buscando a atenção das outras pessoas, façam em secreto. Quando vocês fizerem isso, não usem de vãs repetições, porque o Pai sabe o que vocês precisam. Mas em nenhum lugar você vai achar Deus fazer. E quando você fizer pecado, se cometer um pecado, vem aqui e ora 5, 6 horas sem parar, de acordo com o pecado. Então nós devemos tomar todo o cuidado. Não importa em qual denominação, igreja ou de qual religião você venha. Pode até ser evangélico. Nenhum de nós está imune a isso. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse, Jesus pregou para uma multidão de gente que ele tinha chamado. Povo de Deus. Mas ele foi falar isso para eles. Porque o povo de Deus estava fazendo as coisas de forma errada. Ao invés de manifestar verdadeira devoção ao Senhor, eles estavam fazendo uma coisa hipócrita, falsa, plástica, teatral, diante de Deus, que não tinha utilidade nenhuma. Nem para mostrar devoção. E por último, versículo 16 a 18, a terceira prática devocional, que demonstra que nós estamos realmente buscando um relacionamento mais profundo com Deus, além da caridade, além das orações, é também a prática do jejum, que não é tão comum nos nossos dias, mas naquela época era muito comum. Muito comum por quê? Porque existiam vários jejuns dentro da cultura dos judeus. Eles tinham uma cultura de meses específicos do ano em que eles precisavam jejuar, tinham dias específicos para jejum na semana, 2 dias na semana pelo menos eles deviam praticar o jejum. Eles tinham o dia do sacrifício da expiação de pecados que acontecia no templo. Esse dia toda a congregação tinha que fazer jejum. Quando alguém perdia um filho, um familiar, ficava enlutado, o luto era demonstrado através do jejum. Quando acontecia alguma coisa terrível na família, uma tragédia, alguma coisa, demonstrava-se a tristeza através do jejum. Quando acontecia uma coisa terrível com o país foi dominado por um povo pagão, o rei convocava jejum público, jejum para toda a população, como acontece, por exemplo, em Nínive lá, que o rei chama todos os moradores a fazerem jejum e obriga até os próprios animais a ficarem de jejum também. Então, jejum era uma prática muito comum nos dias de Jesus. Mas Jesus diz o seguinte, falando sobre esses jejuns e relacionando-os com a nossa devoção a Deus. Ele diz, quando vocês forem fazer jejum, não mostre que vocês estão contristados, cansados, com fome, desfalecidos, ou alguma coisa assim. Porque se você fizer o jejum com a intenção de que as pessoas percebam que você está jejuando e ore e fale assim, nossa, que pessoa espiritual. Uau! Que crente! Fantástico, que belo religioso, que pureza, que santidade, que retidão. Se você fizer isso desta maneira, o que você está fazendo não é devoção a Deus. O que você está fazendo não passa de culto a si mesmo, é um culto narcisista. Você está buscando a glória dos homens. Jesus disse, é melhor que você não faça. É melhor que você não faça. Veja, em verdade vos digo que eles receberam a recompensa já. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Quando você estiver fazendo jejum, você mantém o cabelo penteado, prende o seu cabelo, lava o rosto e você vai aparecer com o melhor semblante seu.
para que ninguém perceba que você está fazendo jejum, porque o seu jejum é para com Deus, não é para com os homens. O jejum mais comum que nós conhecemos hoje é um tipo de concentração e de volta dos nossos sentidos e da nossa fé exclusivamente para Deus. Por que nós jejuamos? Nós jejuamos quando nós queremos mostrar diante de Deus que nós estamos necessitados, carentes de uma resposta, de alguma coisa, e nós queremos demonstrar para Deus, embora a gente saiba que Ele sabe o que a gente precisa, mas nós queremos demonstrar para Ele o quanto nós estamos desesperados por aquilo. O quanto nós precisamos muito mais de uma resposta de Deus do que de alimento. E então a gente faz jejum, para voltar o nosso coração e a nossa mente exclusivamente para Deus. E então eu vou parar de prestar atenção em comida, em bebida, e eu vou focalizar nele. Eu vou centralizar nele. Porque, infelizmente, a comida acaba sendo um fator polarizador no nosso dia a dia. Se a gente não tomar cuidado, a gente vive para isso. Né? Você acorda, e a primeira coisa que você pensa quando você acorda é na comida do café da manhã. Aí você vai trabalhar, mas você vai trabalhar pensando no almoço. Aí você volta a trabalhar depois do almoço, mas você volta a trabalhar pensando na janta. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa a viver só em função de comida e de bebida. E, aliás, a Bíblia toda fala para você tomar cuidado sobre isso, porque a Bíblia diz que o Deus dos pagãos é o próprio ventre. Está dizendo, uma das idolatrias mais comuns que existem é a idolatria da comida e da bebida. É você fazer do comer e do beber o grande ídolo da sua vida. Você não vive para outra coisa. Você gasta tudo que você ganha com comida e com bebida. Todos os teus projetos e os teus planos envolvem comida e bebida. Todos os momentos especiais da sua vida precisa ter comida e bebida. A Bíblia não tem nada contra comer e beber. Aliás, Salomão vai falar em Eclesiastes que tem coisa melhor do que comer e se alegrar com a sua esposa, com a sua família, aqui nessa terra. Aqui realmente não tem. Mas eu preciso entender uma coisa. Que apesar disso ser gostoso, não pode ser o foco central da minha vida. Mas eu devo sim usar a comida e a bebida para glorificar a Deus através dela. Se em algum momento da vida ela está me atrapalhando a fazer isso, o jejum é algo muito, muito positivo para lidar com isso. É o momento em que você vai demonstrar, Senhor, a minha maior fome não é de comida, a minha maior fome é do Senhor. Por isso eu vou deixar de lado a comida, por isso eu vou deixar de lado a bebida, e durante um determinado tempo eu só vou buscar ao Senhor. Quando você está se consagrando, se preparando para alguma coisa que Deus te chamou a fazer, você pode fazer isso, a exemplo do que Jesus fez. Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, ele separou 40 dias e permaneceu em jejum nesses 40 dias. Para se consagrar ao ministério que o Pai tinha proposto para ele. Existem formas de fazer jejum e nós podemos adotar algumas delas na nossa vida. Mas o que Jesus está dizendo é que quando você for fazer isso, faça algo que seja realmente para Deus, não faça para os outros. Não faz jejum assim, aí você põe aquela cara, né? Se você é uma mulher, põe a cara sem maquiagem, cabelo despenteado, terceiro dia de jejum, com olheira, tira a foto e põe no Facebook. Terceiro dia de jejum de consagração ao Senhor. Aí vem lá, 50 curtidas, pronto. Jesus está dizendo, já recebeu sua recompensa. Ponto final. É isso aí. Pediu, aliás, o Facebook é para isso mesmo, né? É para você pedir recompensa dos outros. Quando você põe alguma coisa lá, o que você está esperando é o quê? Ninguém posta uma foto lá, esperando qualquer outra coisa que não seja uma curtida. Você pôs lá? Então, vamos curtir, gente, porque é o que a pessoa está esperando. Glória para o que disse ou para o que publicou uma foto, alguma coisa. Mas não é para Deus. É glória para si mesmo. E o jejum pode ser uma grande armadilha. Portanto, concluindo, nós temos aqui 3 ações que são excelentes para demonstrar uma devoção sincera a Deus, mas que na prática era feito de forma errada por aqueles religiosos daqueles dias que Jesus os chama de hipócritas. Infelizmente, essa mesma hipocrisia existe até hoje. Esta mesma hipocrisia está presente nas igrejas cristãs do mundo inteiro. Mas o Senhor Jesus diz que para cumprir os mandamentos, eu preciso de demonstrar uma devoção sincera
e verdadeira pelo meu Deus. E a maneira de fazer isso é seguindo os exemplos de Jesus, cuidando dos pequeninos do Senhor que estão por aí, precisando de serem ajudados. Porque a única maneira de louvar a Deus não é cantando. Muito pelo contrário, essa é apenas uma delas. Mas eu posso glorificar a Deus acudindo os seus filhos, os seus necessitados. Fazendo isso sem tocar trombeta, eu estarei glorificando a Deus, estarei cumprindo estes mandamentos de adorar somente a Deus com devoção e com sinceridade. Se você é como todos os homens, como eu e todos os demais, antes de fazer isso nós precisamos orar e pedir a Deus: Senhor, diminua, que eu diminua e que o Senhor cresça. Não deixe essa minha natureza terrível colocar suas garras de fora. Eu não quero o meu nome, eu não quero que ninguém me dê nenhum tipo de glória, porque a glória tem que ser do Senhor. Então me ajuda a fazer quietinho. Se quer cumprir os mandamentos que dizem respeito à nossa adoração e amor por Deus, então ore, fale com Deus. Orações que sejam objetivas, orações que sejam claras. Ore quantas vezes você puder, só não fica repetindo, porque Deus sabe. Você não precisa repetir. Mas ao invés de repetir, você pode ter um assunto novo com Deus a cada hora, a cada minuto. Você não precisa de um templo para as suas orações, mas é importante que você fale com Deus quando você está dirigindo, quando você está trabalhando, quando você está sentado na sua casa descansando, na sua mesa se alimentando. Ore, fale com Deus. Fale com Deus, na maioria das vezes vai ser sem usar os lábios, porque talvez você esteja no meio de muitas pessoas, mas você pode se concentrar e falar com Deus em espírito. Falar através da sua mente, do seu coração, e Deus te ouve, e Ele te recompensará. Adore a Deus com devoção sincera, através do jejum, da reserva de tempos exclusivos para Deus. Abrindo mão de coisas dessa vida que te intertem, que tomam o foco e a centralidade da nossa vida. E quando nós jejuamos destas coisas, nós podemos oferecer a Deus uma adoração sincera. Mas não faça isso de forma pública, postando no Facebook ou no WhatsApp. Faça isso em secreto. Só Deus precisa saber o que você está fazendo. Estas três formas são três maneiras de apresentarmos sincera devoção diante de Deus. E a recompensa, veja como o nosso Deus é maravilhoso. Estas coisas são deveres nossos. Mas Deus nos recompensa até quando a gente cumpre os nossos deveres. Coisa que é obrigação nossa, mas Deus é tão gracioso que Ele recompensa. O próprio Senhor Jesus disse: você vai receber recompensa. Então não faça essa troca tola de fazer as coisas para que os homens vejam, buscando a recompensa dos homens. Faça em secreto, para que o Deus que te vê em secreto, um dia também te recompense. Isso é religião de verdade. Não é isso que vocês têm visto, nós temos assistido na televisão e por aí, infelizmente, esses falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, que não fazem outra coisa a não ser jogar glória sobre si mesmo. A glória de Cristo. E deve ser dada sempre a Ele. O centro da nossa vida tem que ser Jesus. E tudo que nós fizermos, e tudo que nós falarmos, tem que ser exclusivamente para Ele e não para nós. Porque é a Ele que é devida toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o próprio Filho de Deus, Jesus, nos ensinou isso, dizendo: cuidado, cuidado, não pervertam o verdadeiro culto a Deus num culto a si mesmo. Se a sua religião, infelizmente, tem como centralidade você mesmo, você precisa urgentemente de Jesus. Nós somos uma sociedade formada dentro de um pensamento humanista, onde o homem é o centro de tudo. Somos criados dentro de lares que os nossos pais nos ajudam a sermos egocêntricos, pensando que nós somos o centro do universo. E a gente cresce e se torna adulto e não consegue largar esse mau hábito. E aí, quando você entra numa igreja, você tem dificuldade de dar a glória para Deus, porque você recebeu glória a vida inteira e você não quer perder isso.
Então, esse momento aqui é um momento de nós fazermos um autoexame da nossa vida. A quem eu tenho desejado agradar? Com o meu trabalho na igreja? A quem eu tenho desejado agradar com as minhas pregações, com os meus louvores? A quem eu tenho desejado agradar com as minhas orações? A quem eu tenho desejado agradar com as caridades que eu pratico? Ou com o jejum que eu faço? Eu estou querendo agradar a Deus ou estou querendo agradar a mim mesmo? Eu preciso fazer essa avaliação. Porque a verdadeira religião para com o Senhor, ela é expressada em verdadeira e sincera devoção. Uma devoção que não está interessada em publicar diante dos homens o que se faz, mas está interessada em buscar intimamente ao Senhor todos os dias, sabendo que Deus, o nosso Pai que nos assiste em secreto, Ele nos recompensará. E essa recompensa não é em secreto, não. Essa recompensa aí sim é pública. E os homens verão e glorificarão a Deus, porque esse Deus te abençoou. Mas aí é diferente. Eles glorificarão a Deus, porque te abençoou. E não a você, porque você estava tentando fazer alguma coisa para Deus. Vamos ficar em pé e nós vamos orar nesse momento.